Olá, professora. Dando continuidade às atividades que a senhora solicitou para a gente, né? A gente vai fazer a defesa agora do mapa mental para que possa servir como soma de notas na parcial. Inicialmente, nós iremos falar do que são os mecanismos de lesão celular. Bom, primeiramente, eles ocorrem quando as células são estimuladas de uma forma tão intensa que não são mais capazes de se adaptar, ou quando são expostas a agentes naturalmente nocivos, ou são prejudiciais devido a anormalidades intrínsecas. Bom, nos estágios iniciais ou nas formas leves de lesão, as alterações morfológicas e funcionais são reversíveis se o estímulo nocivo for removido. Caso não seja, vai se tratar de uma lesão celular irreversível. E quanto às causas, elas podem ser por trauma físico, por defeito genético, por hipoxia, por agentes químicos, agentes infecciosos e desequilíbrio nutricional. Todos esses fatores que podem desencadear nos mecanismos de lesão celular, eles serão citados durante a apresentação. E dando continuidade agora, falando da isquemia ou a depressão de ATP, as principais causas dela, da depressão de ATP, são a redução do suprimento de oxigênio e nutrientes. Isso fará com que ocorra uma parada na produção de proteínas, vai ocorrer uma falha na bomba de cálcio e isso vai também ativar enzimas como a protease ou protease. Não, protease é o nome correto, né? Desculpe. Dando continuidade, o estresse oxidativo e lesão mitocondrial. Bom, as mitocôndrias, como a gente sabe, elas são lesionadas por diversos mecanismos, e tais mecanismos como a perda do equilíbrio de cálcio intracelular, cuja concentração aumenta no citoplasma. Pode também ocorrer acúmulo de radicais, no caso os radicais livres, e pode também ocorrer a fragmentação dos fosfolipídios. Dando continuidade também, ainda falando sobre o estresse oxidativo, ele resulta na formação de um canal de alta condutância na membrana mitocondrial, chamado de poro de transição de permeabilidade mitocondrial. Dando continuidade aqui embaixo, falando da deficiência na bomba de cálcio ou influxo de cálcio, a falência da bomba de cálcio, ela promove a sua entrada no citoplasma, e isso faz com que ocorra a ativação de enzimas. A homeostase do cálcio ela é importante para a manutenção das funções celulares. Dando continuidade agora, falando das toxinas, a infecção e defeito na permeabilidade da membrana. Bom, esta lesão ela pode ser causada por falta de energia, que é chamada isquemia, ou por lesão direta, por toxinas, vírus, substâncias químicas e também fragmentos do complemento. A perda dessa permeabilidade da membrana seletiva nas membranas celulares, nas mitocôndrias e lisossomos, causam a entrada essa perda na permeabilidade seletiva das membranas celulares nas mitocôndrias e lisossomos causam uma série de transformações à célula, permitindo a sua entrada. Então, agora falando aqui um pouco mais embaixo, da desnutrição, desequilíbrio da síntese proteica. As proteínas anormalmente elas ficam dobradas e ocorre a lesão de DNA. E também falando dessa
desnutrição, a deficiência e o excesso nutricional, ambos podem causar a lesão celular. E por último, falando da lesão do DNA, as reações livres como a timina no DNA mitocondrial e nuclear, eles produzem uma quebra do filamento único do DNA. Essa lesão no DNA, ela é implicada na morte celular ou no envelhecimento celular e transformação maligna nas células. Então é isso, professora. Eu espero que a gente tenha, mesmo nessa forma simples, né? As coisas aqui foram tudo bem... a gente tentou fazer da melhor forma possível para que a senhora tenha o entendimento da nossa apresentação. Então, é isso. Obrigado. Olá, eu me chamo Jaqueline e irei iniciar a explicação do mapa mental, que tem por tema toxina. A toxina, ela é uma substância venenosa que é produzida através da atividade metabólica de certos organismos, como répteis, plantas, bactérias. Exemplos de toxinas bacterianas são as endotoxinas e as exotoxinas. As endotoxinas, elas são substâncias tóxicas que estão ligadas à parede celular bacteriana e são liberadas quando a bactéria se rompe ou se desintegra. A exotoxina, ela é uma substância química solúvel que inclui enzimas citolíticas e proteínas que se ligam a receptores, alterando assim a função da célula e acarretando a sua morte. Agora a aluna Rebeca, ela vai explicar por que as toxinas causam lesão celular. Olá, eu me chamo Rebeca e eu vou falar um pouco sobre por que as toxinas causam lesão celular. Não se sabe ao certo qual é a composição química das toxinas, mas se sabe que ela é bem parecida com as proteínas e também tem similaridade com as enzimas. Quando uma toxina consegue invadir uma célula, ela começa a estabelecer seu patógeno. Isso só acontece porque ela começa a trocar substâncias com a célula, e é assim que ela se torna nociva a ela, e com isso ela acaba ocasionando um defeito na célula e a liberação de nutrientes para que assim os seus patógenos consigam se desenvolver, e assim também ocorre o desenvolvimento dos sintomas e acaba ocasionando os defeitos da permeabilidade da membrana e também os defeitos da permeabilidade do potencial de membrana. E agora, a Socorro vai falar um pouco sobre os resultados dessa lesão celular. Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre o mecanismo da lesão celular. A discussão da patologia celular da lesão é necrose, levando a um estágio para a consideração dos mecanismos e vias. Bioquímica da lesão celular. Os mecanismos responsáveis pela lesão celular são complexos. Entretanto, há diversos princípios que são relevantes à maioria da forma da lesão celular. A resposta celular ao estímulo no vício depende do tipo da lesão, sua duração, sua gravidade em pequenas doses de uma toxina na química ou breves períodos de isquemia podem induzir lesão celular reversível, enquanto em altas doses da mesma toxina ou uma isquemia a mais prolongada resultam morte celular instantânea ou letal e são células irreversíveis, levando com o tempo à morte. Olá, gente, eu me chamo Juliana. Vou falar um pouco sobre as consequências dos defeitos na permeabilidade das membranas. A perda da permeabilidade seletiva das membranas celulares, dos mitocôndrias, dos lisossomos, ela causa uma série de transtornos na célula, permitindo assim a entrada ou escape de substâncias.
Essa lesão ela pode ser causada por falta de energia, no caso isquemia, ou por lesão direta por toxinas, vírus, substâncias químicas ou fragmentos do complemento. Os mecanismos bioquímicos evoluídos são a disfunção mitocondrial, perda de fosfolipídio das membranas, anormalidade no citoesqueleto, acúmulo de radicais livres e de subprodutos da fragmentação dos lipídios. Obrigada! Olá, professora, aqui é a Milena e eu vou explicar sobre os efeitos da radiação, sobre o DNA. Os efeitos da radiação são classificados como agudos ou crônicos e eles se manifestam ao longo dos anos após uma exposição não direta, mas significativa da radiação. Já os agudos são imediatos, né? Eles ocorrem naqueles indivíduos que tiveram contato com material radioativo e que se expuseram a grande quantidade de radioatividade. Os efeitos da radiação têm possíveis consequências, que é a quebra de moléculas e a mutação genética. E temos o processo de interação, que é entre a radiação ionizante e o DNA, que pode ocorrer entre duas maneiras, que são as ações indiretas, que se dá através de indecências de radicais livres, e a ação direta, que entende-se porque é ação direta e a transferência em nível citrômico. Quando exposto a esse tipo de radiação, o corpo humano é afetado, sofrendo alterações até mesmo no DNA das células. A radiação tem a capacidade que altera a característica no fisioquímico das células. E as mais afetadas são as células com alta taxa de proliferação, como as reprodutivas, que são as da medula, que são mais radioacessíveis. E o objeto da radiação sobre o DNA, ele é uma molécula que possui 4 nucléotidos distintos, que são adenina, timina, guanina e citosina, que tem também o objeto da radiação sobre o DNA tem os tipos de lesão gerada pelo indivíduo sobre a radiação no DNA e suas características. Tem as possíveis consequências, que são as quebras nas moléculas, que prejudicam o processo de duplicação da natural genética, que ocorre durante a divisão celular. E a mutação gênica, com uma única célula, poucas moléculas são capazes de codificar genes ativos. E há a quebra simples e a quebra dupla, né? E há o reparo das lesões, que é devido à presença de radioatividade natural. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a radiação de lesão do DNA. Ela é emitida através de substâncias como urânio, rádio e plutônio, ou por aparelhos como raio-x e radioterapia. Ela refere-se a ondas eletromagnéticas de energia super elevada. Essas provocam lesões do tecido e a grande exposição É chamada de radiação ionizante. E o que é essa radiação ionizante? Ela consiste em ondas eletromagnéticas com energia suficiente para fazer com que os elétrons se desprendam de átomos e moléculas, alterando sua estrutura, num processo conhecido como ionização. E em grandes doses? Causa doenças agudas, reduzindo o número de células, reduzindo a produção de célula sanguínea, danifica o trato intestinal. Em exposição, uma das doses grande de radiação danifica o coração, o cérebro e a pele e os vasos sanguíneos que fazem parte do sistema cardiovascular. Em exposição, ela aumenta o risco de câncer e também a exposição de espermatozoides e óvulos aumenta o risco de defeitos genéticos em humanos. Bom, professora, foi isso que deu para simplificar. Aqui é o trabalho do Henrique, da Andresa e da Carla, que a gente simplificou um pouco. Pode ver um pouco, que mais?
Bem, a isquemia é uma deficiência no suprimento de sangue em um determinado tecido ou órgão. E isso gera, quando isso acontece, isso gera a edemia mitocondrial. E como a mitocôndria é responsável pela respiração celular, quando ela não consegue fazer respiração celular, ocorre uma diminuição no ATP. Que isso tudo gera também uma diminuição na bomba de sódio, que gera também um influxo de cálcio, H2O e sódio, e um efluxo de potássio, causando tumeração do RE, tumeração celular e perda dos micróvilos bolha. E outro fator decorrente disso é a glicólise anaeróbica, que causa diminuição no glicogênio. E com o aumento do ácido lácteo e a diminuição do ATP, ocorre a aglomeração da cromatina nuclear. E outro fenômeno é o desprendimento dos ribossomos, gerando a diminuição na síntese proteica.